E Exato. um fato aqui que o doutor está trazendo do idoso, né? Eu comecei recentemente a atender vários idosos, e teve um dia que, assim, eu atendendo um idoso aqui, logo que ele saiu, um pai perguntou para mim, mas por que fazer terapia essa idade, né? E eu respondi, porque ele está buscando o sentido da vida, Uhum. né? Não tem idade para buscar o sentido da vida. E nós, na área da saúde, ficamos muito felizes que essas pessoas estão buscando esse autocuidado, a partir do seu autoconhecimento, da sua autogerência, né, para não se sentirem mais refém dessa mente, porque a depressão e a ansiedade também têm alcançado as pessoas idosas, principalmente pessoas que foram muito, assim, trabalharam muito, a referência de vida era só o trabalho, né, e deixaram de fazer outras coisas, como viajar, curtir a família. Então, chega na aposentadoria, o que fazer a partir de agora? Aqui existe uma crise existencial de identidade. E aqui é um plus para a depressão. O que o senhor acha em relação a isso, doutor Leonardo? Com certeza, com certeza. E o que você falou, assim, chega a me dar uma alegria, assim, uma emoção mesmo, Uhum, porque não é tratar doença, é mudar de vida, isso mesmo. é mudança de vida, sentido de vida. Uhum, Assim, não tem mais sentido eu ir no setor comercial sul comprar crack. Eu sou uhum, um pai, eu já me tiraram de lá 10 vezes, isso uhum, não faz mais parte de mim. uhum, Aí a pessoa para. uhum, Aí a pessoa para. uhum. Né? Se ele trata, na nona vez que ele tratou, ainda ele estava só esperando melhorar para voltar. É, Quando muda o sentido da vida da pessoa, aí sim, aí a gente fez nosso papel. com certeza. E aí vem o mindset de crescimento, onde esse sentido começou aonde? No cognitivo, né? Na racionalização, na consciência, junto à terapia. E a questão das drogas, eu assim tive experiências muito no passado, mas eu vejo que é um anestesiar a dor emocional. Uhum. O que que o doutor pode compartilhar em relação a isso? Faz sentido, não faz? Faz Uhum, todo sentido, um amortecer, né? isso. E assim, é, o, o que eu falei em algum momento aqui, né, que eu vejo o álcool como o mais perigoso, né? Uhum, É porque ele é lícito, ele uhum, é estimulado, ele é glamourizado, uhum, ele é cantado para que seja usado de uma forma abusiva, não de isso. uma forma Equilibrado. equilibrada. Né? Uhum, A indústria do álcool ela fez e pagou estudos adulterados, onde eu tive a oportunidade de sentar com o pesquisador desse estudo, que é professor da Universidade de Colômbia, e que na mesa, num congresso mundial lá em Portugal, a, a patrocinadora, a Inbev, uhum, ó, teve que reconhecer que não existe nenhum tipo uhum, de quantidade de álcool seguro para ser consumido, por nenhuma uhum, idade. uhum, E quanto mais a gente afastar a idade, menos dano. Então, assim, uhum, depois de 21, 25 anos. E a gente não faz isso. Né? uhum, A gente não, a gente não taxa cachaça aqui igual a gente taxa cerveja. uhum, Então, se a gente descer aqui alguns metros, quilômetros, a gente vai comprar por R$ 4 meio litro de cachaça. uhum. Né? É a pior droga que existe, né? Que arrebenta muitas famílias com violência doméstica e tudo mais. A segunda pior é a que está vindo com força também de indústria, Uhum, que é a maconha. Né? uhum, E ela vem disfarçada de remédio agora. Assim como o tabaco veio, né? Quando ele veio disfarçado de contra enjoo para gestante. é É mesmo? mesmo. Olha, que engraçado, hein? Para Desconhecia. gestantes fumarem durante a gravidez para passar a náusea. Olha só. Então, a maconha é a segunda pior na minha visão. Uhum, E, e que a gente está vivendo uma sociedade onde cada vez mais não dá para viver sóbrio. Né? é. Todo mundo quer alguma coisa para se entorpecer, para amortecer. Para, Pra, de fato, anestesiar, né? né? De fato, uma fuga Né? de si, uma fuga da dor, uma fuga dos traumas, uma fuga da frustração, enfim, um alívio de um estresse de um dia de trabalho intenso, né? Muitas vezes é isso.
Mas algo interessante em relação ao álcool que o doutor trouxe, e eu acho que isso vai ser psicoeducativo para os pais. Onde é um risco, eu percebo, é na adolescência. Por quê? A curiosidade, o pertencimento no social. Se meus amigos bebem, como que eu vou dizer que eu não posso beber? Se é divertido, né? Qual que é o olhar do doutor, já que o doutor me trouxe, que a partir dos 16 anos é a sua especialidade, o segmento de acompanhamento clínico? Assim, o cérebro ainda não está formado 100%. Então, o lobo frontal, a parte do cérebro que segura os impulsos, que vai mediar assim, não, já bebi, tá bom, né? Não vou beber mais, já está engraçado, vou parar. Não está pronto, então ele não tem freio, então ele vai com tudo. E o adolescente, ele quer mais experiência, ele quer ser o mais... O cara. Ninguém pula daqui de cima, ele vai e pula. Muito bem, se desafia. Ele se desafia, então ele vai indo até gerar rapidamente um vínculo com a substância. Principalmente o álcool e a maconha. Hoje tem uma faculdade, que eu não vou falar o nome para questão ética, né? Por questão ética, mas que a minha enteada mais velha faz direito lá, ela fala, nossa, na hora do intervalo eu acho que eu vou ficar brisada, porque todo mundo fuma maconha no intervalo. Falou, então cuidado quando você precisar fazer toxicológico, né? Sai de perto. Né? Verdade. Mas olha uma coisa interessante, doutor, trazendo essa questão do uso das drogas, do álcool, que é uma droga lícita, né, falando, a questão da conscientização dos pais, de como esses pais acompanham o roteiro comportamental e emocional desses filhos, principalmente no contexto social. Quem são os amigos dos meus filhos? O que eles fazem quando eles não estão perto de mim, né? Isso é super importante, é um monitoramento. Muitas vezes tem pais que, não, isso é natural, né? Às vezes, cresceu, já é um adolescente, não, o cérebro está imaturo, e ali sim é um fator de risco, porque ele vai se desafiar, e a referência afetiva sai dos pais, vai para os amigos, tá bom? Principalmente se essa base familiar ela for desestruturada. Por quê? Porque os meus amigos me entendem, meus pais só brigam comigo. Então, aqui, a conexão pais e filhos. Eu falo por mim, assim, quando eu era adolescente, muitas vezes eu nunca usei drogas, porque eu tinha conhecimento e acompanhamento em casa, mostrando essa psicoeducação dos efeitos. Isso a gente não fala somente das drogas, mas a questão da sexualidade também, desenvolvimento, é muito importante esses pais estarem atentos, orientarem e sentarem. Mas falando só um pouquinho essa questão, mais um pouco do álcool, há um fator também de predisposição genética? Sim, com certeza. E a gente já sabe qual gene, né? Existe um fator genético que vai abrir esse alcoolismo depois dos 20 e poucos anos, até mais, anos de idade. E existe outro que é mais precoce. O que abre depois responde mais a um tipo de remédio do que o outro. Então, até para medicar, é importante saber toda a história dos avós, dos tios, de todo mundo. Né? Então, o fator genético ele é tanto importante para o alcoolismo, quanto para o uso de outras substâncias, quanto para os transtornos mentais, mas ele não é único. Ele é como uma tendência a câncer de pele. Né? Meu avô teve, meu irmão teve, meu pai teve, eu ainda não tive, mas eu me cobro inteiro do sol. Eu não me exponho. Né? Então, se a pessoa não se expor ao álcool, não vai ter. Não ter risco, não terá risco, né? Então, é como se fosse um termômetro aí desse desenvolvimento, né? Então, é isso, gente. Eu acredito que esse é a proposta aqui do podcast, né? Compartilhar a importância dos tratamentos complementares e a base, muitas vezes, é a comunicação psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, porque esse indivíduo, ele é único. Muitas vezes eu recebo aqui, doutor, assim, quando chega no diagnóstico de um transtorno de personalidade, eu tenho um borderline, uma bipolaridade, essas pessoas entram um pouco como se fosse numa estação de luto, né? Não quero, será por que eu tenho? Por que você não me falou antes? Às vezes tem casos assim que tem uma predisposição ao suicídio,
a gente espaça um pouco para fortalecer esse emocional, para de fato fazer o caminho, né, do diagnóstico, mas tendo em vista que nenhum diagnóstico define o ser humano, tá? Ele apenas esclarece como você funciona, como ansiedade, depressão, né? E eu percebo que as pessoas, quando elas têm esse autoconhecimento, elas mudam de comportamento, porque elas começam a fazer diferente por si mesmas. Até os familiares. Até os familiares. Familiares entenderem assim, não é maldade. Uhum. Não é maldade, né? Assim, Uhum. ela é instável. Uhum. Né? Quando ela estiver assim, sai de perto. Uhum. Né? Sai de perto, deixa passar, volta depois, respira, conversa. Assim, o acompanhamento com os familiares é essencial e a troca entre o psiquiatra e a psicoterapia, a psicologia é muito importante. Tem muitos psiquiatras que ficam magoados com essa troca, porque a comunicação às vezes não é aberta. Assim, né? Ontem mesmo eu conversei com uma psicóloga sobre um paciente e falei, olha, eu estou com uma ideia, mas é uma ideia meio comportamental, eu não vou fazer sem sua anuência. Assim. Eu quero que ele comece a atender, ele é médico, eu quero que ele comece a atender. Você acha que dá para forçar, não dá e tal? E vice-versa, né? Às vezes o psicólogo chega e fala, não, ele estava tomando remédio demais, eu pedi para ele tirar uns 3. Eu falei, meu Deus, o senhor não fez isso não. De forma alguma, né? Não pode. Essa questão ética, tem que haver o respeito mesmo, né? Até porque, por exemplo, isso é comum de confundir até hoje. Ah, psicólogo é médico? Nós não somos médicos, tá? O psiquiatra é o que cuida dessa parte da medicação. Eu, pelo menos no meu manejo clínico, eu falo, ó, ficou com dúvida, manda mensagem para o seu psiquiatra, verifica a dosagem correta, mas eu não tenho como entrar nesse campo. Agora, você tem dúvida de comportamento, emoção, e como te ajudar dentro do tema que você vai trazer para a sua próxima sessão, aí sim, isso é da psicoterapia. Até porque, assim, mexer nessa parte da medicação, cada um tem a sua especialidade, né? E o médico, ele estudou para isso. Como o psicólogo também estudou para essa área, comportamento e cognição e emoção nesse sentido global aí do ser humano. É verdade. Tá bom? E assim, às vezes chega alguma coisa que eu tenho que jogar para você, assim, tipo, claro, com nossa, certeza. O marido dela veio hoje, ele tem alguma coisa diferente, chama ele. Isso Chama é uma ele. grande ajuda que nós recebemos a partir desse insight do médico, porque ali às vezes está o casal dentro do consultório, né? E aí percebeu uma reação diferente, né? E enfim, e eu sou essa psicóloga que gosto de chamar mesmo, porque eu acho que o olhar global dentro do contexto que aquele paciente vive é importantíssimo, porque ali, às vezes, a fonte do adoecer daquela pessoa pode ser reflexo desse marido, né? Que pode estar congestionando esse ambiente, porque ele, de fato, não está fazendo terapia, ele anda estressado, irritado, a forma de falar é explosiva, e aí gera um certo medo, às vezes a mulher, ela tem medo, né? Enfim, são diversos fatores que, trazendo para dentro do consultório, você começa a ter uma análise mais diretiva para construir uma ajuda mais ampla nesse contexto geral, sistêmico, né? Vamos colocar assim, né? Então, eu acredito que é isso, gente. Isso. O que o doutor acha? Tem mais achei alguma ótimo. coisa para abordar? Achei ótimo. Acho que deu para a gente falar de vários temas, né? E acredito que vai surgir muitas dúvidas. Com né? certeza. E aí a gente fica à disposição. Sintam-se à vontade de perguntar, entrar no direct junto ao Instagram, onde estaremos ali postando o nosso podcast, né? E é isso, gente. A importância dos tratamentos complementares entre a psiquiatria e a psicoterapia é a fonte de equilíbrio, tá, da saúde mental nesse mês do Janeiro Branco, para conscientizá-los da importância de exercer esse autocuidado. Tá bom? Hoje nós estamos no andar que não precisamos ter vergonha de pedir ajuda. É necessário, a partir desse olhar que você tem para si. E se, mais ainda, eu preciso de uma rede de apoio, não dou conta, vou sim chamar alguém para me acompanhar. Uma coisa também importante, só para fechar, tendo seus profissionais aí da sua confiança, mantenha, porque às vezes trocas, muitas vezes até de médico, tá? É um risco. O que o doutor acha em relação a isso? Não, se você está tendo uma boa confiança, uma boa resposta, não fica pulando de galho em galho, não. Né? Assim, às vezes isso é muito comum
por conta de convênios, né? Assim, Sim. o convênio não atende mais. Tenta ficar com aquele que você teve confiança, né? Que O você tratamento teve, deu certo, tem dado certo, né? isso. Então é isso. Então o ser humano, ele é um ser biológico e psicológico, então não tem como desagregar a psiquiatria da psicoterapia. E eu agradeço imensamente aí todos que estão nos assistindo. Qualquer dúvida, estaremos à disposição nos directs aí. Obrigada por hoje. Obrigada, doutor Eu que Leonardo, pela sua agradeço, presença Jaqueline. e oportunidade em poder transformar vidas aí ao longo do ano, porque o mês de janeiro não é somente em janeiro, é ao longo dos 360 dias. Muito obrigada por hoje. Eu Agradeço que toda a equipe agradeço. aqui conosco também. E é isso. Deixo aqui o meu abraço para todos. Um abraço.